Vamos então para as atividades, né, de investimentos, só que no que se refere aos investimentos e os intangíveis. Os investimentos representam lá os nossos terrenos. Então, os terrenos eles estão aqui também. E o valor dele é 2.200, é o somatório lá do que entrou, né? O saldo final dessa conta. Então, 2.200, ele vai aparecer aqui como uma saída de caixa, porque aumentou meu ativo, né? Então, a gente só precisa ter o cuidado de voltar para cá para saber se confere 2.200 com o nosso papel de trabalho 1. Então, os terrenos estão aqui fechados. E os intangíveis representam a aquisição do software e o projeto B, né, que foi o único projeto lá que se classificou para ser um intangível. E aí, novamente, a gente vai dar aqui, tanto em relação ao software, como em relação ao projeto B. Então, aqui a gente tem os dois aqui juntinhos, R$ 5.800 e R$ 500, respectivamente, R$ 5.800 e R$ 500, R$ 6.300. A gente vai ver que bate aqui certinho com esse valor, tá, pessoal? E agora, finalizando, as atividades de financiamento. Lembrando que as atividades de financiamento, elas representam tanto aquelas relacionadas com os passivos, como também aquelas relacionadas com o PL, com o patrimônio líquido. Então, em relação ao passivo, o que é que aconteceu aqui? A gente também vai ter que fazer uma análise individual dessas contas, tá? Vamos embora aqui para o nosso razão e vamos deixar ele já prontinho para que a gente possa fazer a nossa análise. Muito bem, cá está o nosso passivo que nos interessa. Vamos começar pelo contas a pagar. Esse contas a pagar diz respeito àquele equipamento. Se a gente for olhar aqui, a gente comprou um equipamento, tá vendo? Esse equipamento aqui de 16.401, ele foi comprado. Só que ele foi comprado a prazo, né? E aqui está exatamente a situação do meu equipamentozinho aqui. Então, vamos lá para a explicação. O que aconteceu? Quando a gente comprou o equipamento, a gente comprou ele a prazo, não foram 5 parcelas de R$4.000 e houve aqui a conta de a formação, a composição aqui do meu juros a apropriar. Então, pessoal, o que vai acontecer aqui? Eu vou ter 20.000, tá certo? Como a formação do meu passivo e a despesa financeira de 3.599 como a minha formação da conta redutora. E aí, depois, o que a gente fez? A gente pagou a primeira prestação e apropriou aqui os primeiros juros. Essa movimentação de 4 lances, esses 4 elementos precisam estar discriminados lá. Então, o que vai acontecer? Eu vou ter a entrada do meu passivo, aumentando meu fluxo de caixa, porque toda vez que o passivo aumenta é uma entrada, e a redução do meu passivo, provocando uma saída do fluxo de caixa. Então, 20.000 e 3.599, respectivamente, é isso aqui. 20.000 e 3.000, tá? Aí depois, a gente tem que colocar o quê? A gente tem que colocar o primeiro pagamento, que é isso aqui, R$4.000, e a gente tem que colocar a primeira apropriação, de 1.148. Tá vendo aqui? Pronto, com isso a gente encerra. Não tem mais nada para fazer aqui. A gente colocou os 4 passos aqui da minha conta de contas a pagar. E a última conta que faz parte aqui dos meus passivos não operacionais, das minhas atividades de financiamento, são meus dividendos a pagar. Que esses dividendos a pagar, eles foram dados entrada aqui. Tá vendo? Então, aumentou o passivo. E aqui a gente vai ter uma entrada do fluxo de caixa. Não se esquecendo de fazer a minha conferência. E esse valor de 36.000 tem que bater com você. Tá certo? Finalizando,
meu PL. Então, meu PL, ele foi alterado. A gente vai ter que ir lá para a DMPL, tá? Vocês precisam dar uma passadinha na DMPL para verificar quais foram o que, pessoal? Quais foram os fatos que provocaram modificação do PL. Então, qual foi o fato que provocou a modificação do PL? Tá bom. Foi o lucro de R$54 mil, que aumentou o meu PL, e a redução para pagamento de dividendos. Então, turminha, lá na DMPL, quando a gente for fazer a DMPL, a gente vai para aquela coluna de total. O que tiver ali de valor, para mais ou para menos, são os valores que modificaram o PL. A gente traz esses valores para cá. O lucro aumentando e a distribuição de dividendos reduzindo. Lembra que a transferência para a reserva do lucro para a reserva de lucro, isso não altera o PL. Isso é um fato meramente modificativo. Permutativo. É um fato meramente permutativo. Então, por ser permutativo, tá? Por não trazer nenhuma modificação, essas transferências para reservas, elas não vão entrar aqui não, tá bom? E aí, novamente para nossa conferência. E bate certinho, né? Então, tá tudo ok. E aí, a gente vai fazer agora o somatório das atividades. A gente vai somar tudo isso aqui. Tá vendo? Somar esse valor com esse, com esse, com esse, né? Isso aqui vai ter que bater com 70.100, que é o que eu procuro responder aqui em cima, tá bom? Então, com isso, a gente encerra o papel de trabalho 2 e a gente vai agora para o papel de trabalho 3, tá bom? Vamos lá. Vamos agora para a confecção do papel de trabalho 3. O papel de trabalho 3 é esse que está aqui deste lado da tela, né? Começando já aqui com um jeitão de como vai ficar a DFC final. Para que a gente possa entender bem direitinho o papel de trabalho 3, eu coloquei aqui aberto do outro lado o que a gente acabou de fazer, que foi o papel de trabalho 2. Isso para mostrar para vocês que, na verdade, esse papel de trabalho 3 é simplesmente a transferência de contas do 2 para o 3, só que de forma já arrumada. Para isso, a gente precisa entender como que é apresentada a DFC pelo método indireto. A DFC pelo método indireto, ela vai partir do lucro líquido do exercício e a partir daí a gente vai ajustar esse lucro. E esse lucro vai ser ajustado por todas aquelas receitas ou despesas que estão presentes na demonstração do resultado, mas que não provocaram nem aumento nem redução do caixa, efetivamente falando. Então, é aquela fumaça que a gente tinha falado anteriormente, né? O lucro ele fica inchado, ele fica maior, ele vai ficar menor, por elementos, por receitas ou por despesas que não provocaram aí nenhum impacto no fluxo de caixa. Então, para que a gente possa fazer a DFC no papel do trabalho 3, a gente precisa conhecer primeiro esses elementos. Quando a gente terminar de ajustar o lucro por essas receitas ou despesas, a gente vai ter o lucro ajustado e a partir daí a gente vai trabalhar com as variações dos ativos e passivos operacionais. Vai transportar para cá esses valores e aqui na sequência a gente vai ter tudo o que aconteceu com as atividades de investimento, conta por conta, e as atividades de financiamento também conta por conta, tá? Então, vamos começar. A primeira conta que vai ser apresentada na DFC pelo método indireto é o próprio lucro líquido do exercício. Então, o que vai acontecer? Esse lucro líquido, ele vai estar aqui de amarelinho, tá certo?
é o meu 54 mil. Então, 54 mil, ele está aqui. Esse mesmo lucro, a gente vai encontrar ele aqui. Então, é somente a gente fazer o transporte, o famoso cara crachá. Olha ele aqui, tá vendo? Então, 54 mil aqui. Então, tiro daqui e coloco ele aqui. Aí, agora a gente vai seguir adiante na nossa proposta de transferência de contas. Depreciação. Então, a depreciação é essa aqui, que na verdade é essa aqui também. Ok? Então, 4.298, a gente vai colocar ela aqui, respeitando os valores, tá? Se é positivo, vem para cá positivo, porque na verdade a depreciação ela vai ser somada, porque ela não tem impacto nenhum no fluxo de caixa. Olha aqui agora a nossa despesa financeira. A nossa despesa financeira representa o quê? Representa aquela apropriação lá dos juros. Olha aqui, tá vendo do outro lado da tela? Só que essa despesa ela não causa impacto no caixa. Então, o que vai acontecer? A gente vem para cá e apresenta ela aqui. Tá vendo? No mesmo sinalzinho daqui, ela vem para cá. Aí, agora, a receita financeira. A receita financeira é essa aqui. Do que nós apropriamos pela venda a prazo. Então, ela sai daqui e ela vem para cá. Tá vendo? Respeitando o sinal. Porque, na verdade, é uma receita que não provocou aumento no fluxo de caixa, só a apropriação dos juros. Tá bom? Aqui vale uma observação em relação à alienação do veículo, né? A gente tinha lá um determinado veículo e esse veículo ele foi vendido a prazo e gerou lá um contas a pagar, enfim. Então, o que acontece? Como o veículo foi vendido com lucro, o que aconteceu? Houve aí o que, pessoal? Houve aí uma receita, tá, não é verdade? Só que essa receita que foi gerada, ela está dentro das atividades operacionais, porque eu estou dentro do grupo de atividade operacional. Só que essa receita ela foi oriunda de uma venda de um veículo. E veículo é atividade de investimento. Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa tirar essa receita e a gente precisa colocar essa receita junto lá com o veículo. Então, veja, a receita sai daqui e ela vai entrar lá onde ela precisa ficar. Ela precisa fazer parte das atividades de investimento. Esse grupo aqui, ó, todinho, ele é o grupo das atividades de investimento. Então, a receita, especificamente a receita, ela está dentro do lucro. Ela vai ter que sair do lucro e ela vai entrar na minha atividade de investimento. Como que eu sei disso? Como que eu posso afirmar isso? De que maneira? Porque eu tive uma baixa aqui, eu tive uma alienação de veículos. Eu sei que eu tive. Então, quando eu tiver uma conta ou um movimento de alienação de imobilizado, eu preciso saber se essa alienação ela me trouxe ganhos ou perdas. Seja lá o que for, ganhos ou perdas, eu preciso ajustar isso no fluxo de caixa. Porque esse ganho ou essa perda está dentro do lucro. E eu preciso tirar isso aqui do lucro. Mas existe aqui uma regra, existe aqui uma maneira de fazer isso. Veja, vamos prestar bem atenção ao que eu vou falar agora. Eu vou agora pedir licença para vocês e eu vou para os lançamentos, para que a gente possa entender isso aqui bem direitinho. Então, cá estou eu nos meus lançamentos, certo? E aqui está exatamente o que eu quero mostrar para vocês. O meu veículo que foi alienado. Muito bem. O que a gente falou? Que os 3.600 é o valor pelo qual o veículo vai ter dado baixa. Não é verdade? Vamos conferir.
Tá vendo? Tá vendo aqui, ó? Tá vendo aqui 3.600? Esse valor corresponde a isso aqui. Tá vendo? E quem é 2.879? É isso aqui. Só que isso aqui tá onde? Tá no lucro. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou tirar do meu lucro e eu vou adicionar aos meus 3.600. Isso daqui vai corresponder a quanto? Vai corresponder a 6.479. Quem é 6.479? É exatamente esse valor presente. É 8.000 menos 1.521. Moral da história. Veja, eu estou dizendo que o que efetivamente entrou foi 6.479. Que corresponde à diferença entre os 8.000 e os 1.521, que é o valor líquido. Só que 6.479 aconteceu de que forma? Aconteceu através da baixa da venda de um veículo com lucro. Então, esse 2.879 eu ajusto aqui e eu vou somá-lo aos 3.600. E ao fazer isso, eu volto para 6.479, que é esse valor aqui. Eu remonto, eu vou remontar o meu lançamento. Uma outra coisa que para ajudar vocês é o seguinte. Veja, se eu pegar 2.879, que é esse valor que está aqui, e eu somar algebricamente, porque aqui está menos 2.879, se eu somar com esse valor aqui, ó, 6.479, se eu bater aqui, juntar um com o outro, eu vou chegar em quanto? 3.600. Quem é 3.600? É esse valor aqui. Então, na verdade, o que eu fiz, pessoal, foi somente reapresentar. Eu reapresentei os 3.600. Eu disse, olha, 3.600 representa o seguinte, uma receita. Essa receita ela vai sair daqui do lucro e ela vai entrar na atividade de investimento. E quanto é que foi que a empresa teve de recursos? No caso, não recursos, né? Porque isso foi no contas a pagar. Quanto foi que a empresa teve? 6.479, que é o valor lá do contas a pagar. Deu para entender, pessoal? Isso é muito importante. E isso é uma das coisas que causam muitas dúvidas na DFC. É esse movimento das contas. Mas precisa estudar um pouquinho, precisa fazer mais exercícios. Porque vocês não podem decorar isso aqui. Vocês têm que entender a lógica. E a lógica é justamente essa, é evidenciar o que aconteceu no fluxo. No caso aqui, na atividade operacional, tem uma receita. Essa receita não faz parte da atividade operacional, tem que tirar ela daí. E por isso que ela sai. E ela vai entrar onde, meu Deus? Ela vai entrar na atividade de investimento. Então, lá na atividade de investimento, eu vou saber, olha, a empresa ganhou 6.479, efetivamente de caixa. Não caixa, porque foi a prazo. Mas houve uma movimentação, houve um aumento aqui. Então, esse 6.479 é justamente o que? A baixa do veículo mais a receita. Tá bom assim? Então, precisa ficar atento a esse valor aqui. Eita, foi demais. Eu só queria só os 3.600. Tá bom? Então, a gente já, como é que se diz? Matou aqui essa charadinha aqui. Tá bom, pessoal? Ok? Esses dois valores que remontam aos 3.600, tá bom? Vamos dar sequência. Essa baixa da cacimba, ela tá aqui por que motivo? Quem é que pode me explicar por que os 504 estão aqui? Na verdade, quando a gente baixou a cacimba, a gente provocou lá uma perda, né, uma saída lá do meu ativo, né? Teve lá uma despesa, uma perda, pela baixa da cacimba,
Mas essa perda, ela não provoca impacto no fluxo de caixa, não é verdade? Então, isso aqui, ela tem que ser ajustada ao lucro. O lucro foi reduzido em 504 por uma despesa que efetivamente não provocou saída de caixa, percebe? Então, a gente tem que ajustar esse lucro aí. Ajustar essa perda aí, tá bom? E aqui é o pensamento contrário, a propriedade para investimento. Então, o que aconteceu com o meu terreno? Meu terreno, ele sofreu um acréscimo, não é? De R$200, mas acontece o quê? Acontece que esses R$200, eles não provocaram efetivamente um aumento, né? Então, eu tenho que tirar ele daqui, tá vendo? Ele sai daqui e o que vai acontecer de fato, né? Cadê aqui meu terreninho? Pronto. O meu terreno, ele vai estar aqui evidenciado por 2.000. Aí, quando a gente for fazer o ajuste, olha como que vai ficar. Se eu pegar 2.200, aliás, R$2.000, que é o valor que está aqui, não é? E somar com os 200 daqui, então eu vou ter o quê? 2.200. Então, 2.200 é o efetivo aumento aqui do meu ativo. Então, é 2.200? É. Mas como que é 2.200? É 2.200, sendo que 200 foi um aumento que não provocou saída de caixa, então por isso que reduz aqui. E efetivamente o que provocou a saída de caixa foi somente R$2.000. Tá bom? Então, 2.000 aqui, somado com os 200, vai fechar os 2.200. Quando eu faço isso, eu chego aonde, pessoal? Eu chego no meu lucro líquido ajustado. Aí agora eu vou somente para as variações dos meus ativos e passivos operacionais. É que é bem mais fácil, né? Então, 1.993 é esse valor aqui. Tá vendo? O ICMS é esse valor aqui. Tá vendo? O IR é isso aqui. E o passivo, da mesma forma, é isso aqui. Tá bom? E aí a gente encerra. Com isso, o meu caixa gerado pelas atividades operacionais é 90.099, que é exatamente esse somatório do lucro ajustado com as variações dos ativos e dos passivos. Dando sequência, bora continuar. O que é que nós temos aqui? O meu contas a receber pela venda lá do meu imobilizado. Aí veja que legal. Os 8.000 vão entrar aqui. Presta atenção aqui, ó. Tá vendo? Certo? E da mesma forma, essas duas contas, elas vão entrar aqui também. Mesmo jeitinho, não muda nada não. Só para vocês entenderem. Qual que é agora o grande esquema? Pessoal, lembra lá do meu veículo que ele foi vendido? Não é? Que gerou lá aquela polêmica da minha... Cadê ela aqui? Da minha receita. Lembra? Disse, olha, o veículo foi vendido, teve uma receita. Essa receita não faz parte da atividade operacional e, portanto, tem que sair daqui e tem que vir para cá. Só que ela não foi recebida, né? Por que ela não foi recebida? Porque não foi feita a prazo? Então, vê que bacana, vê que legal. 6.479 está representando um aumento do fluxo de caixa, porque não está aumentando. Só que, na mesma medida, a gente vai reduzir isso aqui.
Porque esse 6.479, turma, presta atenção, foi feito isso a prazo. Então, 8.000 e 1.521, respectivamente, vai ser o valor da venda a prazo. 6.479, bate certinho. Então, em poucas palavras, é como se eu tivesse vendido, tivesse gerado uma receita, mas não tivesse recebido. Porque não foi feita a venda a prazo? Aí, qual é o grande X da questão? Desse total aqui, eu só recebi quanto? 2.000. Então, o que vai ficar no fluxo de caixa final, apenas e tão somente, é 2.000. Isso aqui tudinho, ó, a gente vai cancelar. Até porque o resultado da soma disso aqui é 0. Entenderam? Então, eu vendi a prazo e não recebi. Então, tudo isso vai se anular, exceto os R$2.000. Esse valor eu recebi. Então, é o que vai ficar no final das contas. Precisa estudar, sabe, pessoal? Se você ficar só nesse exercício, vocês vão fazer feito uns robozinhos, mas vocês não vão entender a dinâmica do fluxo de caixa. Contabilidade, pessoal, é exercício e leitura. Precisa praticar e precisa estudar, tá? Vamos dar aqui a sequência. Os R$16.000, eles vão entrar aqui. Isso aqui vai entrar também. Tá? Ok? Isso aqui. Aqui. Certo? E a minha cacimba. Ih, Maria, sem querer eu marquei a bichinha aqui. Ela foi no bolo. Mas ela é isso aqui, tá? Ela é isso aqui. Não sei por que ela foi marcada sem querer. Mas ela tá aqui, certo? Bom, vamos continuar. 5.800 são esses dois aqui. Certo? E aqui a gente encerra a atividade de investimento. Pode ver que está tudo pintadinho, porque foi tudo devidamente classificado. Não tem nada deixado de estar pintadinho de amarelo, está tudo pintadinho, tá bom? E vamos dar sequência aqui. Ó, pessoal, tá vendo? Não é difícil não, tá? Ó, 23.000 aqui. Aí agora é só brincar de pintar, pessoal. Para quem gosta de pintar, é tranquilo. Tá? Os 20.000 aqui. Aqui também. Os 3.000 aqui. Ok. Os 4.000 aqui. E aqui. Tá bom? E aqui. Tá bom? E aqui a gente vai ter o caixa líquido gerado pelas atividades de financiamento, que é esse somatório aqui. E aqui voltamos lá para os 70.100. Desse valor a gente não pode fugir. Eu ainda vou fazer algumas considerações em relação a esse papel de trabalho, mas, via de regra, ele está finalizado. As considerações que eu tenho para fazer, para a gente finalizar o papel de trabalho 3 e partir para o 4, é exatamente relacionado com os ajustes de
cancelamento de contas. Então, de antemão, eu já digo para vocês que esses 3 valores, pessoal, eles vão ser eliminados. Por que eles vão ser eliminados? Porque eles representam, respectivamente, a entrada, como é que se diz? A saída do veículo e a entrada do contas a receber. Só que isso daqui é um evento que não provoca alteração de fluxo de caixa, porque a venda foi feita a prazo. Então, o que vai acontecer? Esses 3 elementos aqui, eles não vão mais existir no fluxo de caixa, eles vão ser eliminados. A única coisa que vai ficar é a venda do veículo, o recebimento da primeira parcela, isso aqui vai ficar. E a segunda eliminação é facinho de entender. É essa aqui, ó, dividendos a pagar e a redução do lucro para distribuição de dividendos. Isso aqui não provocou modificação, porque eu tirei do lucro, coloquei no passivo, modificação 0, concorda? A mesma coisa o aumento do contas a pagar aqui, ó, esses 20 mil aqui e esses 3.599. Isso aqui, ó, se eu somar, ó, 20 mil menos os 3.599, vai dar quanto? Vai dar os 16 mil. Quem é 16 mil? Esse equipamento aqui. Significa o quê? Que esse equipamento, pessoal, ele foi comprado a prazo. Então, ai meu Deus, vai para lá. Vai para lá. Sai daqui. Oh, meu Jesus, ele não sai. Pronto, saiu. Aí, veja só. 16 mil é esse valor que entrou aqui, tá vendo? Mas como ele foi comprado a prazo, esse valor ele é anulado aqui. Ó. Vocês estão enxergando aqui, 16.401, esses 2 valores correspondem a isso aqui. Então, isso também é um lançamento que não provoca variação no fluxo de caixa. Turma, então eu vou tirar isso aqui daqui e eu vou eliminar isso aqui daqui. E só vai ficar os 4 mil, que é o pagamento da primeira parcela. Então, recapitulando, o que é que vai sair? Vai sair os 16 mil e esses valores aqui. Vai sair os 23 mil aqui e aqui, que são lançamentos que se cancelam. E vai sair esses valores aqui. Os 6 mil de um lado e os 8 mil e os 1.521 do outro. Então, a gente já vai passar para o papel de trabalho 4 com esses lançamentos eliminados. Então, pessoal, vamos dar uma olhada aqui, finalizando. O que a gente tem? Não é? Aqui é o papel de trabalho 3 e aqui já é o fluxo de caixa pelo método indireto normal. Então, a gente vai ver aqui que o fluxo gerado pelas atividades operacionais é 90 mil reais, que é a mesma coisa que a gente tinha visto lá no anterior, tranquilo, tá? Em relação à comparação do 3 para o 4, o que é que a gente disse, né? Que só ia ficar os 2 mil reais, que é esse valor aqui, tá certo? Isso aqui vai sair, porque são atividades que vão se anular. Preste atenção aqui, o saldo é 0, preste atenção aqui, é 0. Então, isso aqui é uma movimentação que não provoca variação no fluxo de caixa, então isso aqui vai sair. Aqui vai ficar normal, com uma diferença de quê? Que esses 16 mil aqui, ó, que eu falei, eles vão sair, eles não vão ficar no modelo final. E também o que é que vai sair, pessoal? Vai sair isso aqui, ó, presta atenção. Tá vendo? Isso aqui tudinho sai. Só vai ficar os 4 mil. Tá vendo? E aí, no final, 7.100. Diferença de R$1 que a gente já explicou, que é a nossa diferençazinha que vem nos acompanhando. Bom, pessoal, eu espero ter ajudado vocês de alguma forma, tá? Através dessa gravação da videoaula. Mas eu peço, vocês precisam estudar. Precisam fazer mais exercícios. Eu vou fazer o exercício proposto, que é muito parecido com esse, só vou mudar os valores. Mas aí, pessoal, precisa ter o compromisso de vocês. Vocês precisam estudar e fazer o exercício. Se não fizer, não vai adiantar videoaula nenhuma, porque vocês precisam realmente praticar, tá bom? Boa sorte para vocês, pratiquem. Eu vou mandar por e-mail o exercício proposto para vocês fazerem.
E aí, na próxima aula, então, a gente tira as dúvidas. Mas aí vocês precisam já ter feito esse exercício. Eu só vou tirar as dúvidas, tá bom? Um abraço e bons estudos.